nas universidades, entre duas exigências e o mal entendido. Queria dizer que gostei muito do trabalho do cara, acho que tem muitas coisas que tem a ver comigo, principalmente do lugar, do professor e tudo mais, mas o meu trabalho sempre está no lugar do aluno. Eu estou pesquisando, na verdade, esse trabalho, comecei o doutorado há pouco tempo, e esse trabalho são os meus primeiros pensamentos sobre isso, sobre o lugar do aluno de ensino na universidade. E minha hipótese inicial era que o aluno era exigido duas demandas, na formação da analista e na formação universitária. Não estou dizendo que a universidade, não estou reduzindo a universidade a um discurso universitário, mas acredito que o modo que o funcionamento acadêmico facilita esse gerenciamento. E quem sofre na pele é o aluno, estava sintomatizando. Então, por tratar-se de uma mesa redonda, eu vou apresentar essas primeiras ideias que eu tive e para que elas sejam questionadas e a gente possa debater um pouco. E eu encontrei nesse evento um lugar privilegiado, já que eu tenho um doutorado em ensino, da psicanálise na universidade, estou no lugar do aluno, então não tinha melhor lugar aqui para discutir esse tema, e isso se vê mesmo como mais um passo do meu projeto, fazer um pouco também como um lugar de fuga e deslize, vamos dizer assim, eu possa deslizar. Então, por isso que eu vou tentar deter um pouco no texto, porque eu já deslizei muito nele, vou mais longe. Então, a proposta inicial do trabalho considerava uma questão de pesquisa sobre o lugar do aluno no ensino da psicanálise, o que levava em consideração que no meio acadêmico parece não haver lugar para as especificidades lacanianas. Eu poderia discordar ou concordar com essa sentença e isso bastar para uma discussão séria sobre o ensino da psicanálise na universidade, mas vou tentar suspender essa afirmativa, que não há lugar para as especificidades, e elevá-la a uma questão que me consegue de perto, porque eu vim da universidade no Rio Grande do Norte, eu fiz meu mestrado lá, na UFRN, fazendo doutorado na USP, que já é uma outra realidade, mas na UFRN nós somos a exceção, então não tem quase um psicanalista, mas só uma mais que toma parte da transmissão da psicanálise mesmo. Então a gente meio que sempre está tentando falar sobre isso do lugar de aluno, enfrentando muitas dificuldades por causa que o programa de psicologia, todo mundo quer falar outra coisa, de outro lugar, e a gente era sempre demandado de ser mais claro, que lá tem muito excêntrico, que não dá para falar de coisa, enfim, de várias outras coisas. Então, mais do que um trabalho fechado, eu considero que aqui é algo germinal mesmo, porque como eu disse, estou começando agora. Então, eu pretendo, como consequência desse trabalho, não foi o trabalho que eu fiz aqui, mas como consequência, também situar o ensino de Lacan em uma analogia com a obra que ele se utiliza no seu primeiro texto dos escritos, que é a Carta Roubada, de Allan Poe, o texto, não o escrito de Lacan. Que há algo entre um poeta e matemático, onde o ideal é a simplicidade. Algo que o detetive do Pan, para quem conhece a história, mas não vou entrar em detalhes, ele se apercebe disso, falando que sendo poeta e matemático, certamente raciocina bem. Ele falando do cara que roubou a carta. Então, que ele era poeta e matemático e certamente raciocina bem. O que faz o amigo dele, o amigo do Pan, se surpreender e afirmar que essa opinião é contrariada pelo consenso da maioria das pessoas, contra uma ideia elaborada ao longo dos séculos.
né, que era a ideia daquela época da carta roubada, que o poeta não raciocinaria muito bem. O poeta seria um louco, não raciocinaria muito bem. Então, eu considero que ser poeta em matemática é ser simples, sutil, no que essa simplicidade tem e evoca o ponto intuitivo. A gente ouviu hoje o Marcos Oliveira tratado um pouquinho da Índia, de maneira bandeira, e os olhos de Teresa, né, que nasceram antes dela. Então o poeta sempre fala do ponto intuitivo, né, que vai contra o consenso das pessoas. Né? Então, para ser psicanalista é preciso passar por uma experiência que não cansa de ser ponto intuitivo, que é a experiência analítica, que contraria o consenso da maioria das pessoas. Como eu lá na universidade. Meu primeiro contato com a defesa de dissertação na Universidade de São Paulo, né, o mestrando se deixava levar pela sutileza lacaniana de não compreender. Ele fala, né, de fazer um relatório para a agência de fomento, né, a FAPESP, com a lógica acadêmica, e a escritura da dissertação seria outra lógica. Ele falou isso na banca, então ele teve coragem de dizer isso na banca. O que provocou certo estranhamento, né, por parte de um dos arguidores que não era psicanalista, né, como eu assustado com o que ele disse. Não estava um pouco acostumado com o estilo lacaniano. Né. A não compreensão é um dos temas colocados por Lacan nos seus seminários sobre as psicoses. Ele fala das miragens da compreensão, que ele afilia tanto ao tratamento psicótico quanto a um texto que se pretende com um discurso firme. E esse último tópico me interessa mais de perto, né? Nesse seminário ele comenta o capítulo do livro de Ásperos, que esse capítulo se intitula A Noção de Relação de Compreensão, assegurando que a utilidade do discurso firme, discurso de Ásperos, nesse capítulo, é que as incoerências logo aparecem. E aí ele vai mostrando todas as incoerências do discurso firme de Ásperos, tratando da compreensão. Se aliarmos essas considerações com o início do seminário RSI do Lacan, né, no qual ele fala do fenômeno lacaniano, ele fala desse fenômeno lacaniano, é que ele apenas é feito para o público e que a única coisa que faz com que ele continue é que há algo que ele crê ter captado, que é a experiência analítica. Né? Então, podemos retirar daí uma chave de leitura para o ensino, fazer uma aproximação que o Caio estava falando, né? Que se ele considera, né, que um discurso firme, as incoerências logo surgem, que ao falar ao público ele é feito deles, né, nada mais sensato aludir que há um propósito para as simplicidades lacanianas. Seu ensino, que ele abre um analista o próprio discurso, né, que ele sustenta. Então, aqui não há apologias para imitar o discurso lacaniano, muito pelo contrário, né, situar o próprio estilo. Cada um tem que dar conta do que é a experiência analítica. Né, e nisso eu dou um exemplo, né, que é uma conferência, né, que está no seminário 23, é uma conferência dada no 16 de junho de 75, na abertura do Simpósio Internacional de James Joyce. Lacan imita Joyce, uma tentativa de mostrar que isso não funciona. Tem que fazer várias articulações e ele diz o importante para mim não é pastichar Finnegan's Wake, né, depois dessa imitação que ele faz do Joyce, não é pastichar Finnegan's Wake. Estaremos sempre aquém dessa tarefa, mas dizer em que medida dou a Joyce ao formular esse título, Joyce o sintoma, nada menos do que seu próprio nome. Próprio, aquele no qual ele se reconheceria na dimensão da nomeação. Não há como fazer um pastiche sem cair no ridículo. Apenas se você for um gênio ou, né, nesse lugar, a imitação pode se transformar em outra coisa, né, se você for um gênio, mas não mais uma imitação servil da obra literária ou artística, que é um dos significados do pastiche, né, mas uma ópera composta de fragmentos de outras. Tem um outro significado do pastiche. Uma ópera composta de fragmentos de outras. A composição de uma obra, pela imitação de diversas outras, se torna uma invenção singular e é preciso ser um gênio para isso. É o que fica meio